Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero que você leia comigo do versículo 5 até o versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5. O texto sagrado diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A NVI termina esse texto dizendo: então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Versículos 6 e 7. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém. Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência na ação do Espírito Santo, para que a gente tenha mais do que um discurso ou uma palestra. Que a Tua palavra alcance o nosso coração, vivificada pelo Espírito da verdade, trazendo luz, revelação, entendimento espiritual. E que a gente receba, ó Deus, não apenas a informação, mas a ação poderosa da Tua palavra. Que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada, como diz Isaías 55. E desde já nós te damos glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Nesse versículo 5, o apóstolo Paulo estava falando de uma oferta que havia sido prometida, anunciada pelos irmãos de Corinto. Ele combinou que viria recolher. E agora ele diz: eu mandei gente na frente para preparar vocês. O preparar não dizia apenas lembrá-los do que deveria ser feito, mas tinha a ver com conduzir o coração numa atitude correta. E ele diz no versículo 5, que a razão pela qual ele recomendou aos irmãos que fossem na frente, que o precedessem, e preparassem essa dádiva, é porque ela deveria ser o que ele chama de uma expressão de generosidade e não de avareza. E eu quero tomar essa frase como título da mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje: expressão de generosidade. Eu tenho descoberto na Bíblia que nossas ofertas, nossas contribuições, elas têm uma linguagem, elas falam algo. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Essa expressão ainda fala significa que falou na ocasião e continua falando até agora, porque nossas ofertas falam, elas comunicam algo. E o apóstolo Paulo está dizendo que ou alguém vai expressar, ou a oferta de alguém vai falar generosidade, ou ela vai falar avareza, que é o oposto, que é o contrário. E diz: eu enviei gente preparar vocês, para que a oferta de vocês expresse generosidade. E aqui eu creio que nós temos um ponto importante. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que vocês expressem generosidade, ele não estava apenas interessado no retorno dessa oferta. Porque escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: o que me interessa é o fruto que cresça para a vossa conta, e não a doação em si. Paulo o tempo todo estava dizendo: meu maior interesse não é o que vocês vão entregar, é a maturidade com que vocês vão lidar com isso, e o que isso vai acrescentar para vocês. Quando a gente entende essa perspectiva, a gente começa a perceber que para Deus, querido, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Na palavra que eu dei à tarde, nós falamos muito sobre honra, sobre a atitude correta do coração, de fazer a coisa certa com o coração certo. Alguns anos atrás, eu estava pregando em uma outra cidade, e o pastor me disse: olha, amanhã nós vamos almoçar na casa de um irmão da igreja. Eu falei: pastor, quando estiver aqui, você é o chefe, o que você quiser, estamos juntos. E eu acabei cortando a conversa, querendo ser prestativo, dizer: estou aí, e ele esqueceu até de por que ele iniciou a conversa. Só no dia seguinte, quando nós estamos chegando na casa, que eu me toquei o que é que ele estava tentando explicar. Que quando nós estamos chegando na casa, irmão, aquilo não era bem uma casa. Eu brinco que era uma pequena cidade.
Pensa numa mansão. E na hora que eu fui chegando e vi o tamanho daquele lugar, eu pensei, esse deve ser aquele lugar que o pessoal, né, tem toda aquela etiqueta, todo aquele protocolo para comer. Eu tentei desesperadamente lembrar todas as aulas de etiqueta que minha mulher já tentou me dar. De vez em quando ela diz, meu amor, Deus tem promovido você, se eu me disser, você não pode ser assim tão esculhambado. Né? E eu ficava tentando lembrar, meu Deus, quando é aquele monte de talher, é de dentro para fora, é de fora para dentro, como é que eu faço com os pratos? Eu estava todo preocupado, porque eu não queria, né, chegar esculhambando. Mas bastou sentar na mesa antes de servirem a refeição e a gente começar a conversar. O Espírito Santo falou comigo, eu tenho uma palavra para que você dê para o seu anfitrião, o homem que está te hospedando. E aquilo veio com tanta clareza, aquela palavra do conhecimento. E eu falei para ele, Deus mandou eu te entregar uma palavra. E ele ficou bem atento. Eu falei para ele, o Senhor me disse que você vem fazendo uma pergunta para ele há muito tempo. E a pergunta é exatamente essa, você me diga se eu estou certo ou errado. Eu falei, a sua pergunta para Deus é, por que o seu irmão, que é o seu sócio, que tem metade, eles eram donos de uma empresa muito grande pelo Brasil, que tem metade, né, da sociedade, que ganha exatamente a mesma coisa que você, tem o mesmo prolabore, tem a mesma divisão de lucros, mas seu irmão não é crente. Como é que ele prospera mais do que você? Quando eu falei isso, ele arregalou o olho e falou, é a única coisa que eu venho perguntando para Deus ultimamente. Eu tenho um irmão, é meu sócio, as coisas do jeito que você falou, e eu ando meio aborrecido com Deus, porque eu sou crente, ele não. Eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, ele não. Né? E ele falou, eu realmente quero saber isso. Falei, ó, Deus mandou fatiar essa resposta para você em 3 partes. Já vou avisar antes que a terceira parte eu não vou falar, será algo muito pessoal. Né? Já vou avisar antes, porque sempre tem um curioso depois, que no fim do culto diz, qual era a terceira? Parece que não vai dormir à noite se a gente não falar, né? Então, já vou avisar isso, essa parte eu pulo. Eu falei, a primeira coisa que Deus mandou te dizer é a seguinte, não é porque você é crente e porque você contribui, que você tem direito de gastar mais do que você ganha. Falei para ele, se você conduzisse a sua empresa do jeito que você leva as suas finanças pessoais, você tinha quebrado sua empresa há muito tempo. Quando eu falei isso, a mulher do lado, fala Deus. Fala Deus, é graças a Deus, alguém veio falar tudo que eu falo e ele nunca me ouve. É a maior confirmação que um profeta precisa, é a mulher do lado dizendo, fala Deus. Aí ele engoliu a seco, e eu fui para a segunda. Falei, a segunda coisa que Deus mandou dizer é um versículo bíblico. Ele falou, qual? Eu falei, João 12, 24. Ele olhou para mim, tipo, não sei do que o senhor está falando. Falei, o texto diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu falei, pastor, agora eu sei o que o versículo diz, mas continuo não entendendo. Eu falei, você vem reivindicando diante de Deus, por causa da forma como você vem levando suas finanças pessoais. Você vem reivindicando a colheita de tudo que você tem plantado ultimamente. Você está dizendo, Deus, eu planto a semente atrás da outra, cadê a colheita? Quando eu falei isso, falou, é verdade. Essa é a outra coisa que eu tenho clamado da parte de Deus, uma resposta, uma intervenção. Eu falei, o que Jesus está dizendo é que se o grão de trigo, quando cai na terra, se as sementes, não vale só para o grão de trigo, não morrer, ela não vai produzir fruto. Eu falei, para que você tenha direito a uma colheita, a sua semente tem que morrer. No entanto, as sementes que você alega estar lançando, elas não têm morrido. Ele falou, como assim? Eu falei, irmão, você dizima, você oferta, você dá, né, oferta de tudo quanto é tipo. Eu falei, mas o seu coração e a sua carteira junto parece sangrar. Você não consegue fazer isso com prazer. E eu comecei a falar aquilo pelo Espírito de Deus, porque o Senhor estava me mostrando aqui. Eu falei, quando chega o fim do ano, então, que além de 13º, férias, do seu prolabore, vai vir a poderosa distribuição de lucros. E eu fiz uma cena, irmão, eu que estava tentando me comportar, pensando como cuidar da etiqueta, e eu fiz um escândalo na casa do cara. Eu falei, você só falta abraçar o gasofilaste depois de entregar o envelope e fazer um pranto, tipo um velório. Ai, eu vou sentir tanto sua falta! E eu fiz uma cena. E ele ficou me olhando, quieto, meio assustado. Eu falei, porque embora você esteja contribuindo, seu coração não tem alegria nenhuma. Você está fazendo isso só pelo mero senso de obrigação, às vezes pelo medo da maldição, outras vezes pelo interesse do retorno da parte de Deus, mas não há alegria, não há prazer. Na verdade, você entrega esse negócio, se pudesse, você pegava de volta. E quando eu falei isso, você baixou a cabeça e falou, é verdade. Eu falei, essa sua semente, ela não tem morrido. Enquanto não morrer, ela não vai frutificar.
Alguns anos atrás, eu estava com minha esposa numa viagem que nós fizemos e passamos pelo Egito. E a gente foi conhecer no Museu do Cairo, entre outras coisas, né, muito daquilo que foi encontrado na tumba do faraó Tutankhamon. Eu nunca sei se é Tutankhamon ou Tutankhamon. Então, para nós, os íntimos, nós vamos chamar de Tuta. Irmão, pensa numa quantidade enorme de tesouro, de riqueza, de tanta coisa que foi encontrada naquela tumba. Agora, os cientistas, eu li um artigo que dizia que eles encontraram grãos de trigos milenares que estavam ali, há muito tempo. E pela falta de umidade daquele lugar, daquela região, aquele trigo se conservou. Porque justamente por não ter água que faz com que ele apodreça, por assim dizer, a semente morra para então germinar, ele ficou e permaneceu sempre no mesmo estado. O que surpreendeu os cientistas, que ao pegar aqueles grãos de trigo milenares e molhá-los, colocaram numa terra molhada, eles germinaram. Porque tudo o que estava esperando era o momento de morrer. Jesus está dizendo, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Tem muita gente, querido, olhando para o que a Bíblia fala sobre semeadura, e o apóstolo Paulo diz isso, que semeia pouco, colhe pouco, que semeia muito, colhe muito, mas esse pouco ou muito, querido, não é só a quantidade. Esse pouco ou muito, eu creio que tem muito a ver com o quanto do seu coração você coloca naquilo ou não. Eu acredito que para que a gente possa viver o retorno de uma colheita que Deus prometeu, embora essa não deve ser a motivação com que a gente planta, é um resultado que foi prometido. A semente tem que morrer. Isso significa o quê? A gente tem que abrir, tem que entregar para valer. A Bíblia fala sobre expressão de generosidade, que é a alegria, a liberalidade com que a gente entrega algo. Ou expressão de avareza, que é quando você dá, mas não dá, segura ou tenta pegar de volta. E a maneira como eu e você ofertamos, que ele vai fazer toda a diferença. Eu falei muito desde cedo e pela tarde que não adianta fazer a coisa certa, a gente tem que aprender a fazer do jeito certo. Tanto Abel como Caim entregaram uma oferta ao Senhor e isso era certo. Ofertar ao Senhor é certo. No entanto, Abel, a Bíblia diz que Deus se agradou dele e da sua oferta, mas Caim não. Por quê? Abel fez a coisa certa, do jeito certo. Caim não fez do jeito certo. A Bíblia diz que o Senhor diz para ele em Gênesis 4:7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, porque Deus está dizendo, você não fez o negócio direito. Pode até ter feito a coisa certa, mas não fez do jeito que devia. E eu entendo que parte desse entendimento de fazer a coisa certa, querido, é o coração com que nós ofertamos. Isso vai fazer toda a diferença. Eu mencionei hoje em Marcos 12:41 à tarde, aquela mulher viúva, aquela viúva pobre, que deu 2 moedinhas, chamou mais atenção do que os ricos. E a Bíblia diz que os ricos estavam dando grande quantidade. No entanto, a Bíblia diz que os ricos deram do que lhes sobrava. E Deus não quer a sua sobra, querido. Porque quem dá a sobra só dá exatamente quando sobra, senão não colocaria Deus em primeiro lugar. E quando a Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor, o verbo honrar significa fazer distinção, fazer diferença. Já aquela mulher, a Bíblia diz que ela deu todo o seu sustento, que ela estava dizendo, se tiver que morrer mais cedo de fome, eu morro, mas morro honrando ao Senhor, botando Ele em primeiro lugar. Os ricos, primeiro gastaram consigo, fizeram tudo o que queria. De repente olhou para trás, sobrou aí, sobrou, então dá para Deus. Quer dizer, se não sobrasse, ele não estaria dentro. Eu tenho percebido o quanto a palavra de Deus vai nos mostrando essas verdades a respeito do coração. O texto que nós lemos aqui, de 2 Coríntios, diz, ninguém contribua por necessidade, nem por constrangimento. Outra versão diz, com tristeza. Porque Deus ama o que dá com alegria. Algo que eu compartilhei hoje à tarde é que Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás de uma atitude correta que te leve a ofertar. Porque tudo, querido, nasce no coração. E diz, cada um contribua conforme propôs no coração. É ali que a coisa nasce. Em Atos, no capítulo 5, Ananias é confrontado pelo apóstolo Pedro. E Pedro diz, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele está dizendo, ao agir de forma diferente como você está agindo, na verdade, você está abortando uma obra que quem iniciou dentro de você foi o Espírito Santo. Mas ele diz assim, porque encheu Satanás o seu coração. O coração, que ele não é apenas o lugar onde a gente decide como vai fazer, mas é um lugar onde tanto Deus como o diabo vão tentar trazer influência. E eu e você precisamos permitir que o nosso coração seja corretamente influenciado, porque uma atitude correta, querido, do coração vai fazer toda a diferença, mas uma atitude errada também fará.
Por que é tão importante a gente expressar generosidade? Eu creio que, da parte de Deus, querido, generosidade não é apenas quem ofertou mais. Pelo menos não no sentido de quantidade. Porque quando Jesus elogiou a viúva, dizendo que ela ofertou mais, irmão, ela só tinha dado 2 moedinhas, que juntas, 2 leptos, eles valiam 1 quadrante, quando se fazia o câmbio, era a menor moeda do Império Romano. E aí Jesus, o texto também diz que Jesus viu que alguns ricos deram grandes quantias, mas eles não chamaram a atenção de Jesus, porque quando Jesus fala de quem deu mais, ele está falando de quanta generosidade foi colocada. Às vezes, querido, nós confundimos as coisas. Quando alguém deu um valor maior, a gente acha que deu bastante. Eu me lembro de um empresário que uma vez me deu uma grande oferta, só para que eu imprimisse e distribuísse livros de graça para pastores. Até então tinha sido a maior oferta que esse nosso Ministério de Ensino teve. Eu fiquei impressionado com aquilo. Um dia o senhor me perguntou, quanto esse camarada ganha por ano? Eu falei, não faço ideia. Ele disse, quanto ele ganhou no último negócio de onde saiu o cheque? Eu falei, bom, só no último negócio ele ganhou 2 milhões. Aí o senhor me disse, faz a proporção do tamanho do cheque em relação ao que ele ganhou. E veja qual é o valor percentual. Eu peguei a calculadora, fiz as contas, anotei. Aí o Espírito Santo falou comigo, agora calcula quanto significa R$10 de alguém que ganhou um salário mínimo, mas muitas vezes te ofertou R$10. E quando eu fiz a conta, proporcionalmente falando, os R$10 de quem ganhava o salário mínimo era muito mais do que aquele cheque de muitos milhares de reais perto do que ele ganhou. Quando Jesus olha para os ricos, ele não está vendo quanto dinheiro está entrando, mas ele está olhando dizendo, isso é sobra. Sobra é demonstração de avareza e não de generosidade. Quando a Bíblia fala sobre essa expressão de generosidade, Deus não está dizendo que com isso Ele quer valores maiores. Ele não está dizendo que com isso Ele quer tirar mais da gente. Eu gastei meu horário do culto da tarde aqui mostrando que o que Deus quer não é o meu e o seu dinheiro. O que Deus quer é honra, é uma atitude correta. E quando Ele fala de generosidade, nós precisamos entender por que Deus espera que a gente ande em generosidade. E a segunda coisa que eu quero falar e compartilhar com você, além de mostrar que o coração com que nós ofertamos faz toda a diferença, é que a nossa atitude, ela determina qual é a revelação de Deus que a gente tem. Vira para o irmão que vai te dar um livro de presente no final da reunião. Fala para ele, a sua atitude... Não, vamos falar empolgado, gente, vamos lá. Fala, a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Para não fazer acepção de pessoa, vira para um outro vizinho e fala para ele, a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Olhe para cá um instante. Eu tive um pai só, eu não tive 2 pais. Graças a Deus, isso é um testemunho que está ficando raro hoje em dia, né? Mas graças a Deus eu tive um pai só. No entanto, tinha a hora que esse um pai só, irmão, era muito diferente. A maneira como ele agia no momento era completamente diferente da outra. E não é porque ele era bipolar, não. Era por causa da conduta que nós, os filhos, tínhamos. Houve momentos, querido, em que meu pai estava todo contente, feliz, orgulhoso de mim, me dando os parabéns, como, por exemplo, quando chegava com um boletim com notas boas. Mas tinha momentos que meu pai queria me pegar pelo pescoço quando os vizinhos voltavam reclamando do que eu aprontei. Eu não tive 2 pais, mas o comportamento dele uma hora, a atitude dele numa hora e na outra, às vezes era completamente diferente. Às vezes eu tinha o pai feliz, sorridente, todo contente com o que eu fiz. Tinha hora que estava doido. Agora, não era a mudança de humor dele. Isso tinha muito a ver com a minha atitude. Quando a gente fala de Deus, querido, embora Deus seja um só, a revelação que nós vamos ter de Deus depende muito da nossa atitude. Por exemplo, se eu te perguntar, Deus é bom ou é severo? O que você responde? Está uma bagunça, irmãos. Os dois. O livro de Romanos diz no capítulo 11, no versículo 22, fala sobre a bondade de Deus e a severidade de Deus. Ele diz, para com os que creram, bondade, mas para com os que caíram, severidade. Então, se me perguntarem, Deus é bom ou severo? Eu vou dizer, depende. Depende do quê? Da sua atitude. Então, a forma como meu pai me tratava, querido, também dependia da minha atitude. E a revelação que eu e você vamos ter de Deus depende muito da nossa atitude. Olha comigo o Salmo 18, 25 e 26.
Salmo 18, 25 e 26. Esse é um texto que fala exatamente sobre isso. Que Deus vai se revelar de acordo com a atitude que nós temos. Salmo 18, 25 e 26. O texto diz assim: para com o benigno te mostras. A NVI, que é a nova versão internacional, diz assim: ao fiel te revelas fiel. Porque essa expressão te mostras é aparecer mesmo, é se revelar. Aí o texto diz assim: com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, mas com o perverso te mostras contrário. Na NVI diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas para com o perverso reages à altura. Quem que vai ter a revelação da pureza de Deus? O puro. Quem vai ter a revelação da integridade de Deus? O íntegro. Quem vai ter a revelação da fidelidade de Deus? O que é fiel. Porque a minha atitude, querido, é que determina a revelação de Deus que eu tenho. Agora, quando você parte dessa lógica, a pergunta é: minha generosidade vai me levar até a revelação do quê? Vamos lá, gente, não foi tão difícil assim. Para com o puro, ele se mostra puro. Com o fiel, se revela fiel. Para com o generoso, Deus se revela o quê? Generoso. Então, a razão pela qual Deus quer nos ensinar a andar em generosidade, em primeiro lugar, querido, é porque todo pai quer que o seu filho seja parecido. Pelo menos naquelas áreas onde ele está andando como devia. Eu tenho áreas de imperfeições que eu não quero que meus filhos desejem ser parecidos. Mas há valores dentro do meu caráter, da forma como eu tenho vivido, que eu quero que eles absorvam e reproduzam. E um dos melhores elogios para um pai, eu me lembro de um dia que meu filho falou: pai, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus como você é. Quero pregar como você prega, quero mover nos dons do Espírito como você move, quero ter o seu caráter. Irmão, ganhei o dia não, ganhei o ano, ganhei a vida inteira. Um dia, minha filha tocou no assunto proibido. Eu tenho um menino de 16, está para fazer 17 anos, e minha filha está com 13 para 14. Daqui a um mês os dois fazem aniversário. Um dia ela tocou no assunto proibido para um pai ciumento, casamento. Ela até um dia falou: pai, quer você queira, quer não, eu vou casar. Eu falei: claro que vai, filho, mas eu vou derrubar uns 3 primeiro. Ela tocou no assunto de casamento, falou: pai, no dia do meu casamento, eu quero que você entre vestido assim. Eu falei: ei, menino, você é muito criança. Não é hora de ficar falando disso, não é hora de ficar pensando em casamento. Né? Eu falei: você está por fora, você ainda nem sabe o que é isso. Ela olhou para mim e falou: ih, pai, já até sei o tipo de marido que eu quero. Irmão, quase endemoniei, pensa no ciúme. A hora que eu fui falar, soltar os cachorros, dizer que sabia nada, minha esposa, muito sábia, ela me dá um sinal atrás: calma aí, ouve. Entende o que ela está falando antes de você brigar. Aí eu parei, engoli aquele negócio, falei: que tipo de marido é esse? Ela olhou para mim e sorriu, falou: alguém que me trate, que nem você trata a mamãe. Aí eu, para não perder o rebolado, falei: difícil vai se achar um desse, menina. Mas, irmão, acabou ciumeira, acabou braveza, acabou tudo, né? Porque naquele momento está dizendo: puxa, pai, se for, né, do seu jeito, o negócio está resolvido. Irmão, até hoje eu tenho momentos de desconfiança se foi só um elogio ou foi uma malandragem, mas ela me quebrou. Porque, na verdade, todo pai, ele tem essa alegria de entender que em algum momento ele é modelo e referência. Deixa eu te dizer algo, querido: Deus é generoso. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A maior expressão do amor de Deus é a sua capacidade doadora. Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado por quem? Pelo próprio Deus. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então eu creio que a primeira razão pela qual Deus quer que eu e você sejamos generosos é para que a gente possa refletir o seu caráter, para que a gente possa refletir quem Ele é. Mas, em segundo lugar, querido, é porque a nossa própria atitude de generosidade vai nos levar a ter uma revelação da generosidade de Deus. Então, a razão pela qual eu e você precisamos andar em generosidade é porque isso vai nos levar a uma revelação, vai abrir os nossos olhos para entender a generosidade de Deus.
Irmão, eu sou empolgado com os milagres de provisão. É um dos tipos de milagre que mais me fascina, desde que eu sou criança. Talvez por ter lido muito a história dos missionários e como Deus, de forma sobrenatural, socorria, supria, sustentava. Eu não sei, mas eu sou empolgado com isso. Eu não estou falando, querido, de riqueza. Eu estou falando de intervenção do alto. Eu tenho um pastor amigo, que ele passou 8 anos como missionário na Angola, quando estava no auge daquela guerra civil da UNITA. Ele não foi atrás de conforto. Ele parou de contar as crises de malária dele na de número 40. Estava trabalhando no meio de refugiados, em campos de refugiados, né, da guerra, às vezes sem água, sem luz, sem energia. Então, não estou falando de conforto. Mas ele conta uma história que um dia ele e mais 2 missionários, eles foram em 3, levar literalmente um caminhão de comida para uma outra cidade. A ONU forneceu, não me lembro se foi o caminhão ou os alimentos, uma outra ONG, né, forneceu a outra coisa, se um deu o caminhão, outro deu o alimento, e eles, os missionários, entraram com a mão de obra. Nós vamos levar e distribuir, porque aproveitavam para pregar. Ele falou, pastor, nós ficamos mais ou menos uma semana lá. A comida toda que chegou, mal deu para os primeiros dias. E diz, nós passamos o resto da semana só comendo farinha de milho. Ele disse que chamava isso de fubá lá, tipo parecido com o nosso fubá. Ele falou, pastor, imagina que o negócio não tinha sal, não tinha tempero, não tinha acompanhamento, não tinha nada. Ele foi depois de uma semana comendo farinha de milho com água. E diz, o intestino da gente já estava tudo ressecado. E diz, um dia nós entramos na cabana de Sapé, eu e os outros missionários, nós começamos a orar, e a gente disse, Deus, muito obrigado pelo fubá. É melhor o fubá do que nada. Mas aí eles disseram, Deus, mas tem misericórdia de nós. Manda uma carninha. A gente está desesperado para comer uma carne, manda carne. Aí a hora que um teve coragem de falar, os outros empolgaram. Aí começou aquele clamor, oh Deus, manda carne, manda carne. Ele falou, cara, enquanto nós estávamos orando, ele diz, desceu do céu. A gente chama aqui o equivalente de uma rolinha, para eles é maior. Desceu do céu uma rolinha dessas kamikaze. Ele diz, eu não sei como, porque aquele telhado de sapé é tão entrelaçado que o pouco de chuva, quando cai, não passa. Mas aquela rolinha kamikaze desceu e ela conseguiu atravessar aquilo. E caiu abobada no meio da roda de oração, já passou a mão na panela, pum, na cabeça da bicha. Glória a Deus! E aí começou o avivamento, irmão, porque eles deram uma medida no tamanho da ave. Eles disseram, Deus, manda mais, nós estamos em 3, manda mais. Enquanto eles oravam, querido, veio a segunda e veio a terceira. Um dia desses perguntei para ele, e aí, vocês repartiram com mais alguém? Eles disseram, não, pastor. A gente partiu da seguinte lógica, tinha 3 orando, veio 3, tipo, essa é só para quem ora. Esse negócio não saiu dali de dentro. Agora, eu não sei você, irmão, eu acho o máximo. Alguém está num lugar desse, e entenda, eu não estou falando de riqueza, nem de conforto, mas de ver a provisão de Deus de uma forma tão sobrenatural, tão espetacular, tão extraordinária. Agora, o que me dói o coração, querido, é ver que tem crente que passa uma vida inteira sem ver esse tipo de intervenção de Deus. Eu posso vir à noite contando histórias de socorro, de provisão de Deus, de intervenção, de suprimento, e eu fico empolgado com isso. Mas um dia desse eu estava dizendo, Deus, por que está tendo tão pouca manifestação de provisão? Por que tão poucos milagres? O Senhor diz, ei, não reclama comigo. Isso não está deixando de acontecer na vida do povo porque eu não queira fazer. Mas o Senhor diz, a falta de generosidade da parte deles impede que eles tenham uma revelação da minha generosidade. Quem foi o cara na Bíblia que teve a revelação de Deus como Jeová Jireh, o Deus da provisão? Quem foi? Vamos lá, gente, vou ter que fazer que nem professor de escola infantil. Não, pelo menos vocês respondem, agora que eu já paguei o mico de fazer, né? Ele foi o cara que teve a revelação de Jeová Jireh, em Gênesis 22. A pergunta é, quando é que ele teve essa revelação? Quando ele estava indo entregar a Deus o que ele tinha de melhor. Porque é quando eu e você nos dispomos a oferecer o melhor, que os nossos olhos vão se abrir para entender quem é o Deus de revelação. Por outro lado, o texto diz assim, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro te revelas puro, mas diz assim, para com o perverso te mostras contrário. Quando chega a hora do perverso, a Bíblia não diz que Deus se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Então, para com o puro, Deus revela da sua pureza. Para com o fiel, Deus revela da sua fidelidade. Mas quando chega o perverso, ele só resiste, porque ele não tem o que mostrar.
Para com o generoso, Deus se mostra generoso, mas para com o avarento, querido, Deus não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. Mas Ele vai resistir. E diz, você não prova, você não desfruta o que eu tenho nessa área. Deixa eu te dar um exemplo bíblico que para mim é muito forte. Abra comigo em Marcos, no capítulo 8. Fala para o irmão ao lado, fala assim, só não esquece o meu presente, querido. Eu brinquei hoje à tarde que esse é aquele versículo apócrifo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, como eu dizia, antes de eu me perder. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Esse é o segundo milagre da multiplicação dos pães. O texto diz assim, naqueles dias, quando outra vez, esse outra vez é o destaque de que essa é a segunda multiplicação de pães. A primeira está relatada em Marcos 5. Quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão eles pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Agora olha o versículo 4, a resposta. Os seus discípulos lhe responderam, quanto à pergunta, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu, por minha própria decisão, elegi essa pergunta que eles fazem para Jesus, uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Irmão, fala sério. Se fosse a primeira vez que Jesus fosse operar esse tipo de milagre, a gente tinha que dar um desconto para os cabeção. E dizer, os caras nunca viram isso, não faz ideia do que pode acontecer. Mas eles já viram Jesus operar esse milagre antes. E agora Jesus começa a sinalizar, não posso deixar essa multidão embora com fome, estão 3 dias sem comer, vão desfalecer pelo caminho. E eles têm a capacidade de olhar na cara de Jesus, a própria fonte de provisão encarnada na frente deles, e fazer a pergunta, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Tipo, o senhor está louco? Eu particularmente, que ele fico pasmo com a cegueira que eles demonstram em relação a quem é o Senhor Jesus e o que Ele pode fazer nesse momento. Agora, eu quero te mostrar, querido, que assim como generosidade traz revelação de generosidade, a avareza fecha os nossos olhos para que a gente enxergue generosidade ou provisão em Deus. E eu quero te mostrar que eles tiveram uma atitude errada. Vamos continuar lendo, versículo 5. Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Eu não acredito, querido, que eles já tinham a resposta pronta. Provavelmente fizeram um levantamento. Havia muita gente. Mas a verdade é que eles chegam com a resposta. Responderam eles, 7. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus que na verdade não eram 7, eram 8 pães. Eles esconderam um pão nessa história. Eu nasci em Santo André, morei em São Bernardo, depois fui me criar em Campinas, antes de mudar para o Paraná, onde eu estou mais de metade da minha vida. Nessa época, a gente não usava a expressão escondida, a gente dizia mocosado. Tem um pão mocosado nessa história, tem um pão no mocó. Ainda usam isso, mocosado? Depende da idade, né? Vamos continuar, versículo 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graça, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Agora olha o versículo 10. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, lembrando você que embarcar é entrar no barco, certo? Menos quando a gente embarca no avião. Mas, versículo 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Então, eles esqueceram de levar pão, mas tem um pão no barco. Isso significa que esse pão estava ali o tempo todo. Esse pão era a provisãozinha deles de viagem. Quando Jesus pergunta, quantos pães tendes? Imagino quando eles fazem o levantamento e voltam para confabular, algum deles, pois é, vamos dizer para Jesus, tem 8. Eu creio, irmão, vou te mostrar o porquê eu tenho essa suspeita, que tem 5 dos 12 apóstolos metidos nessa conspiração do pão escondido.
E eu não sei porque eu tenho uma suspeita que Tomé e Judas estão no meio dos 5. Um pelo problema de incredulidade, o outro pela avareza. Imagina eles confabulando, o texto não é claro, dizendo, então vamos falar para Jesus, tem 8. Um deles diz, ei, 7. Mas tem 8, tem o nosso, 7. Mas o nosso, deixa o nosso quieto. Da outra vez era mais gente, só tinha 5 pão, resolveu o problema. Agora é menos gente, tem 7 pão, para que mexer com o nosso? Deixa o nosso quieto. De maneira, querido, que eles juntam o que dá para coletar de todo mundo, mas ninguém mexe com o pão que eles têm guardado no bar. Vamos continuar lendo. Preveniu Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus mostra que Jesus está falando da doutrina. Mas o 16 diz assim, eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles associam o fermento de forma literal e diz, ele está dando bronca na gente porque a gente não trouxe pão. Agora, olha o 17, vê se você acha que Jesus está feliz. Jesus, percebendo que eles estão achando que é pão, que eles estão achando que ele está falando de pão, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste? Vê se você acha que ele está empolgado com eles. Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, sendo ouvidos não ouvis. Agora, a coisa estreita. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Então, o problema deles, irmão, não era amnésia, não. E disse, vocês não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Agora, a pergunta dele. Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. Porque na primeira multiplicação se recolhe 12 cestos cheios. Por que 12 cestos, irmão? Porque eram 12 apóstolos. E cada um dos 12 voltou com seu cesto cheio. Aí Jesus disse, vocês lembram disso? Lembra. Agora olha a próxima pergunta. 20. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Dessa vez não é 12. Versículo 21 diz assim, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, diz Jesus, olha para ele e diz assim, alô? Ele diz, quanto é que foi na primeira? 12. Ele diz, e agora? 7. Ele disse, vocês não estão percebendo nada, não. 5 deles, querido, não voltaram com os cestos cheios. Essa é a razão pela qual eu tenho a suspeita de que tinha 5 metidos na conspiração do pão mocosado. Agora pensa comigo, querido, não é só a pergunta que eles fazem antes para Jesus, de onde poderá alguém fartá-los de pão no deserto? Mas tenta entender a indignação de Jesus. Eles estão achando que Jesus está reclamando que tem um pão para 13. Com 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 7 pães, ele alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu queria que a indignação de Jesus, ei, seus cabeção, você acha que um pão não dá para nós 13 comigo aqui? No entanto, eles acham que Jesus está reclamando disso, porque eles continuam com os olhos fechados para a fonte de provisão encarnada na frente deles. A pergunta é, por que eles continuam tão cegos para a revelação do Deus de provisão? Porque quem anda em avareza, escondendo o que é seu, sem querer repartir, nunca pode estar na cara dele a ação, a provisão do milagre. Ele nunca vai conseguir enxergar isso. Porque a minha e a sua atitude de generosidade, que ele nos leva a uma revelação da generosidade de Deus. Mas a minha e a sua atitude de avareza cega os nossos olhos. A razão pela qual Paulo está dizendo, eu espero que vocês expressem generosidade, é não apenas porque a nossa atitude determina a revelação de Deus que a gente vai ter, mas eu creio que nossa atitude também determina os resultados que nós vamos experimentar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 11. Vocês estão aí? Está um silêncio, esqueci de contratar aquela meia dúzia de irmão que é da glória, aleluia. Mas estamos aceitando voluntário, irmão, mesmo sem pagar. Provérbios 11, 24. O texto diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu vou ler a tradução da NVI que está ali no projetor. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
Esse texto para mim fala de algo muito interessante, porque o ato de dar liberalmente ou generosamente faz com que se nos acrescente mais. Por quê? Porque a atitude de generosidade abre os nossos olhos, nos traz a revelação do Deus de generosidade. E junto com a revelação de quem Deus é, querido, vem a sua intervenção. Agora a Bíblia diz, a quem retenha mais do que é justo. Outra versão diz, mais do que deveriam. Isso significa, querido, que há algo que Deus estabeleceu como justo para que eu e você possamos reter, segurar, e algo que quando eu e você decidimos reter ou segurar, se torna injusto. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, o mesmo texto que nós começamos lendo. Se você puder, pula lá, depois a gente vai voltar aqui em Provérbios 11. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, a gente leu do 5 ao 7. Agora eu quero continuar lendo a partir do 8. O apóstolo diz assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, fala comigo, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Não, vamos lá de novo, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. O que é que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Ele quer que a gente tenha sempre, não é hoje sim, amanhã não, depois da manhã quem sabe, mas é sempre, em tudo, em todas as áreas, ampla suficiência. Agora, por que, querido, Deus quer trazer provisão, ampla suficiência para mim e para você? Olha o que o texto diz. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Essa ampla suficiência, querido, é para ser transbordada. Não existe outra razão para que Deus dê ampla suficiência para mim e para você. Olha o versículo 10 agora. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para que Deus pode querer enriquecer alguém? Para toda generosidade. O texto diz ainda assim, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ele veio e diz no 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Agora, vamos pensar antes, ele diz que Deus dá pão para alimento, e semente é o que semeia. Eu creio que esse é o ponto, querido, que define o que é justo e o que não é justo. Qual o propósito do pão? A Bíblia diz é para alimento. Parte do que você ganha, querido, dos recursos que chegam na sua mão é pão. Você tem direito de comer, isso é para você. Agora, parte do que chega nas nossas mãos é semente. E semente a gente não come, semente a gente planta. Quando Paulo diz, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, ele está falando de como nós administramos a semente. Agora, quem retém mais do que é justo, querido, é quem acha que toda a semente que veio junto com o pão é para ser comida. E esse não é o plano de Deus. Tem muita gente hoje em dia falando de prosperidade de uma forma, querido, que me enoja. No entanto, nós não podemos, por causa desse erro, imaginar que Deus não quer trazer provisão. Entenda, quando eu falo de prosperidade, querido, que eu estou falando de provisão abundante, não de riqueza. Um dia eu estava pregando, quando era pastor ainda no interior do Paraná, e no final do culto um irmão me procura. Ele falou, cara, eu vim de outra cidade, tenho ouvido falar sobre vocês, quis vir ouvir uma pregação sua. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de alguém que é um admirador do ministério. Eu já estava até esperando para ele fazer algum elogio. E eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, eu acho que dá para resumir o evangelho que vocês pregam em 2 frases. Falei, qual? Ele, sarcástica e cinicamente, cita aquele texto de Provérbios, fala da sanguessuga e diz, me dá, me dá. Ele diz, vocês se relacionam com Deus de uma forma muito interesseira, só para querer tudo dele. E ele começou a me esculhambar, mas me escrachar. Eu, de repente, quando ele terminou de falar, eu falei, imaginando que você está pisando na gente desse jeito, você deve ter uma filosofia de vida cristã bem melhor do que a nossa. Ele falou, e eu tenho. Eu falei, qual é para eu aprender com você? Ele falou, eu não sou egoísta como vocês, só penso em vocês e querem tudo de Deus. Eu falei, ok, mas qual é essa chave?
Ele falou, eu só peço para Deus, única e estritamente o necessário para eu sobreviver. Quando ele falou isso, eu falei, a sua boca condena você. Porque eu falei, se tem um egoísta aqui, é você, não é a gente. Não, eu só peço o suficiente. Eu falei, exatamente por isso é suficiente. É por isso que você é egoísta. Quem pede só o suficiente para sobreviver, nunca está pensando em repartir nada com ninguém. Eu falei, a Bíblia diz em Efésios 4:28, o que antes roubava, não roube mais. Agora trabalhe, faça com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Irmão, se você não tiver mais do que você precisa, você nunca vai abençoar ninguém. Agora, o problema é que muita gente está falando de prosperidade como se isso fizesse da gente uma represa. E os camaradas querem ficar segurando e amontoando tudo, quando Jesus disse, não acumula tesouro aqui. Agora, eu entendo que o conceito de prosperidade não é você ser represa, mas é você ser como o leito de um rio. A água entra, a água sai, mas nunca para de entrar nem para de sair. Deus quer trazer recursos na minha e na sua vida, querido, não para que a gente, de forma egoísta, segure tudo isso, mas para que a gente transborde. Deus quer que a gente faça a diferença, querido, não é apenas financiando a pregação do Evangelho, mas a pregação prática de quando a gente toca pessoas necessitadas à nossa volta. Agora, se você não tem o suficiente nem para você, como é que você vai abençoar os outros? Deus disse para Abraão, eu te abençoarei, isso é uma coisa. E ele diz, eu farei de ti uma bênção. É quando você tem tanta bênção que você recebeu de Deus, que agora você começa a transbordar. E você vira abençoador. Eu creio que Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. O problema é que quem come a semente, querido, em vez de plantar, vai interromper esse ciclo de provisão que Deus quer trazer. Quando Deus manda Elias, aquela viúva de Sarepta, normalmente você lê o texto de 1 Reis, o Senhor diz, já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Quando você lê aquilo, parece que quem ia cuidar do profeta era a mulher. Isso era verdade, no segundo momento. Em primeira instância, o que é que acontece? É o oposto. Jesus, em Lucas 4, quando ele está na sua cidade de Nazaré, ele lê o texto do profeta Isaías na sinagoga, ele começa a ter que se defender, por quê? O povo que o conhecia não estava tratando ele com nenhuma expectativa ou honra. Aí Jesus diz, um profeta não tem honra na sua pátria. E ele começa a dar base bíblica para a afirmação. E diz, nos dias de Elias, tinham muitos, nos dias de Eliseu, tinham muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi Eliseu, o profeta enviado, a não ser Naamã o sírio. Tipo, os de dentro não honravam, não acreditavam que ele podia ser um instrumento e não receberam. Aí Jesus diz assim, haviam muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser aquela viúva de Sarepta de Sidom. Na interpretação de Jesus, e você não pode discutir Bíblia com o próprio verbo, ele diz que quem foi enviado para abençoar o outro foi Elias, que foi enviado para abençoar a mulher. Elias chega, querido, no momento que a mulher vai comer a última refeição. Aquela era a última semente. E ela, em vez de plantar, ia comer. Ele chega, bate na porta e diz, me dá um pouco d'água, ela vai buscar. Quando ela está indo, ele diz, ei, traz a comidinha também. A mulher olha para ele e diz, não vai rolar. Ela diz, eu estou acabando de preparar a saideira. Essa é para mim e para meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Não tenho o que repartir com você. Elias olha para a mulher e diz, vai, faz o que você disse, faz a comida. Mas primeiro traz para mim. Depois, você e seu filho vão comer. Irmão, se eu sou uma mulher, já falaria na lata dele, depois eu como o quê? Irmão, o tamanho da refeição que atende uma mulher, uma criança, malemada para o homem. Aí diz, depois eu como o quê? Ele diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não faltará nem azeite, nem farinha na botija, até o dia que Deus faça chover em Israel. Porque, irmão, um dia desse eu estava numa choração. Você sabe que a oração é uma coisa, choração é outra. Às vezes a gente só vai para resmungar. Eu estava falando, Deus, que milagre extraordinário. Foram 3 anos e meio sem chuva. Alguns acreditam que esse milagre aconteceu mais ou menos 6 meses depois de ter parado de chover. Há uma possibilidade, querido, de que esse azeite e a botija tenham multiplicado 3 anos continuamente. Hoje em dia a gente consegue pagar uma conta, diz aleluia, uma provisão. Irmão, tenta imaginar esse nível de provisão. Você durante 3 anos mete, né, a caneca lá na lata de arroz, feijão, nunca termina. Durante 3 anos você usa a lata de óleo, não termina. Eu fico tentando contextualizar, imaginar hoje em dia, querido, uma caixinha de leite longa-vida, dando leite 3 anos sem parar. Não acaba e não azeda.
Irmão, é uma manifestação de provisão de alto nível. E um dia desse, em nome do sindicato dos crentes descontentes, eu fui falar com Deus. Deus, por que essas coisas não estão acontecendo hoje? Porque a gente não está ouvindo testemunho desse nível de provisão. O Espírito Santo me falou algo que me quebrou as pernas. E diz, vocês querem ter os milagres que essas pessoas tinham, sem precisar fazer o que elas faziam. A pergunta deles, se um estranho de um profeta batesse na porta da sua casa, tentando levar a última refeição, não é sua, irmão, se é só sua é uma coisa, mas do seu filho. E só quem é pai, mãe, entende isso. O Senhor me perguntou se eu daria, eu falei, não. Ele falou, é por isso que não vejo esses milagres. A gente tem abraçado, querido, da semente como se fosse pão. A Bíblia diz, quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Mas a Bíblia diz, quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Há muitos milagres de provisão para se manifestar, querido, quando eu e você entrarmos num lugar de generosidade. Mas enquanto a atitude do nosso coração é de avareza, nós estamos retendo a manifestação de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não pede. Pastor, então todo mundo que pede recebe? Não, no versículo seguinte ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Hoje de manhã eu usei isso para dizer que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Mas o que é a definição de pedir mal de Tiago? Ele diz, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Toda pessoa que vai a Deus pedir algo, mas ele quer aquilo só para si, sem pensar em repartir, ele já está fechando as portas. Porque o interesse de Deus, querido, não é ficar fazendo na minha, na sua vida, uma represa. O interesse de Deus de liberar provisão é quando nós nos tornamos canais. Quem está entendendo, diga amém. Há um lugar, querido, nessa expressão de generosidade, onde nós vamos atrair manifestações extraordinárias da parte de Deus. O problema é que normalmente a gente só vai lá e diz, dai e ser-vos-á dado. Como se fosse só o ato de dar. Mas não é só o ato de dar. Isso tem a ver, querido, com a generosidade que nós manifestamos ou não. Olha Provérbios capítulo 11, que eu fiquei de voltar, no versículo 25, que é a continuação. O 24 diz, quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais, mas o que retém mais do que é justo se lhe há em pura perda. Olha o 25. Diz assim, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem mata a sede de alguém terá sua sede saciada, porque tudo que nós fazemos para os outros, querido, volta. Jesus diz, não julgue para não ser julgado, porque seu julgamento volta. Não condene para não ser condenado, porque a condenação volta. Mas por outro lado, Jesus diz, tudo quanto vocês querem que os homens façam a vocês, façam primeiro vocês a eles. Porque aquilo que eu faço, querido, é exatamente o retorno que eu tenho depois.